Bom dia, meus amores, tudo bem? Terça-feira hoje, e hoje eu tô o quê? Cheia de alegria e de orgulho dos meus alunos. Ai, gente, vocês foram muito bem na atividade avaliativa de ciências ontem, arrasaram! Parabéns, é isso que eu quero de vocês, muitos estudos, vocês foram muito estudiosos, foram excelentes. Inclusive, hoje, no final da nossa aula, eu vou postar as perguntas para a gente fazer uma atividade avaliativa de história, daquele mesmo jeito, de VOE, certo? Então, vamos começar a nossa terça-feira hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e te damos graças, porque Tu és bom, Tu tens sido fiel, tem nos dado, Pai, muita alegria, muita saúde e muita sabedoria. Nós te pedimos, guarde todas as famílias, nos livre, Senhor, o quanto antes dessa pandemia. Deus, queremos te agradecer e te pedir, seja conosco em todos os dias desse ano. Não nos abandone, nos guarde, nos proteja em todos os momentos. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu povo. Hoje nós vamos ter aula no nosso cronograma de matemática, língua portuguesa e história. História nós vamos finalizar a unidade 4, que é nosso patrimônio, nossa história. Nossa história e nosso patrimônio, a unidade 4, nós vamos finalizar hoje. Então, as atividades são o quê? Revisão da unidade 4. Tudo que você precisar encontrar de resposta vai estar aqui nos textos da unidade 4. Então, eu peço do fundo do meu coração, por favor, meu povo, não tenha preguiça. Leiam os textos que vocês vão encontrar as respostas aqui. Então, nessa unidade 4, nós falamos sobre o patrimônio cultural, material e imaterial. Falamos que o patrimônio cultural de uma nação, de um país, ele pode ser material. Quando o patrimônio cultural é material, ele é formado por bens concretos, como documentos, objetos, esculturas, construções, cidades. Esses lugares podem ser considerados patrimônios culturais materiais. Nós aprendemos também que podemos ter patrimônios culturais imateriais. Quais são os patrimônios culturais imateriais? São as diversas práticas presentes na vida das pessoas, são as formas, são as danças, são o canto. Nós falamos que o frevo é um patrimônio cultural imaterial do Brasil, que é uma dança, um jeito de festejar, por exemplo, um canto, um jeito de tocar, um instrumento. Outra forma um outro bem cultural imaterial é uma receita, um modo de fazer de uma receita. No caso, nós vimos que o modo de fazer da farinha de mandioca é considerado patrimônio imaterial do nosso Brasil. Então, patrimônio imaterial são as diversas formas de viver e de fazer, são os costumes das pessoas, são os costumes daquela nação, que podem ser considerados como patrimônio imaterial, cultural imaterial. Falamos sobre sítios arqueológicos. Por que os sítios arqueológicos são importantes? Porque nos sítios arqueológicos nós podemos encontrar vestígios das pessoas que viveram há milhares de anos no país e que hoje não vivem mais. E por que são importantes esses sítios arqueológicos? Porque lá nós podemos compreender um pouco melhor como essas pessoas que não existem mais viviam naquela época. Como eles faziam para caçar, como eles faziam para festejar. Então, nós podemos encontrar isso onde? Nos sítios arqueológicos, através do quê? Das pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres indicavam como essas pessoas que viveram há milhares de anos viviam, o que eles caçavam, o que eles comiam. Nós aprendemos também que essas pessoas eram nômades. O que é ser nômade, gente? Nômade é que não tem moradia fixa, que eles coletavam frutos daquela região, e quando aqueles frutos e aquela caça acabava naquela região, eles arrumavam as coisinhas deles e mudavam para outro lugar, para eles conseguirem encontrar mais alimento e poder sobreviver. Eles não tinham moradia fixa, eles usavam as cavernas para se abrigarem do sol e da chuva. Então nós aprendemos
tudo isso nessa unidade 4 também, que as pessoas que viviam há milhares de anos não dominavam a escrita, não sabiam escrever. Por isso eles usavam as pinturas rupestres como forma de comunicação. E hoje, quando a gente visita sítios arqueológicos e encontra essas pinturas rupestres, a gente pode ver como essas pessoas viviam, como era o jeito que eles viviam há milhares de anos atrás, aqui no nosso país. Que mais que nós... também nessa unidade falou sobre a dança do jongo. A dança do jongo era, antigamente no passado, ela era encontrada nas áreas rurais, nas fazendas onde tinham escravizados. E os escravizados utilizavam o jongo também como uma forma de resistir à escravidão. Como? Uma pessoa ficava no meio da roda fazendo adivinhações. As outras pessoas em volta batiam palmas. E aquela pessoa que estava na roda fazendo adivinhações, muitas vezes eles falavam adivinhas que eram mensagens secretas para os escravizados, tipo combinação, para que o dia que eles iam fugir, o dia que o quilombo, que aqueles que estavam no quilombo iam vir para poder ajudar eles. Então eles usavam o jongo de uma forma de resistir à escravidão. Como? Fazendo adivinhações e nessas adivinhações tinham mensagens secretas que só os escravos conseguiam entender, de como eles seriam libertados, de quando eles seriam libertados, quando eles iam fugir. Então, agora, hoje em dia, no presente, o jongo é encontrado também nas cidades, nas áreas urbanas, como forma de lembrar a cultura dos escravos daquela época, dos africanos. Só que aí hoje faz a roda, faz a dança, e aí os instrumentos de percussão, as pessoas cantam, mas não tem mais aquela questão de usar o jongo, a brincadeira do jongo, como uma forma de resistir à escravidão, porque não tem mensagens secretas. São músicas herdadas pelos negros escravizados, pelos africanos escravizados, que as pessoas cantam hoje em dia quando elas brincam o jongo, quando elas dançam o jongo. Vocês vão encontrar tudo isso na unidade 4. Tudo que eu estou falando está aqui na unidade 4. O que mais que nós aprendemos nessa unidade? Que nós temos vários tipos de fontes históricas. Temos, por exemplo, um jornal, é uma fonte histórica escrita. Uma pintura, uma pintura numa tela é uma fonte histórica visual. Uma fita com algum áudio gravado é uma fonte histórica que a gente pode ouvir de forma em áudio. Então, existem vários tipos de fontes históricas. E então, nessa unidade também falou um pouco sobre isso. E quais as atividades que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a atividade da página 115 até a página 119. Então, nós vamos fazer a página 115 até a página 119, tá bom? E aí, depois você pediu para ler o box do que eu aprendi e fazer a atividade que está pedindo aqui na página 121. Escrever se essas imagens, elas indicam patrimônio cultural material ou imaterial. Se for material, pinta de verde. Se for imaterial, pinta de roxo. E o box, o que eu aprendi nessa unidade? Existem dois tipos de patrimônio, o material e o imaterial. Aprendemos também que os sítios arqueológicos são locais que contêm vestígios de povos no passado. Eles são exemplos de patrimônio cultural material. Brasília foi a primeira cidade totalmente planejada do Brasil. Seu desenho único e arquitetura moderna é considerado patrimônio cultural material. A farinha de mandioca é de origem indígena e o seu modo de preparo é considerado patrimônio imaterial. O jongo era uma atividade de lazer e resistência dos africanos escravizados no Brasil.
Essa herança cultural é considerada um patrimônio cultural imaterial. Então, o jongo é considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil. Então, aqui no box, o que eu aprendi foi o resumo de tudo que eu acabei de falar no início do vídeo. Faça as atividades, se tiver dúvida, me chama. Língua portuguesa, nós vamos continuar falando sobre substantivos coletivos. Mais uma vez eu quero falar que o substantivo coletivo é uma palavra no singular para indicar algo que seria no plural. Por exemplo, muitas estrelas, um conjunto de estrelas forma uma constelação. Então, o coletivo de estrelas, constelação. Muitos soldados formam um exército. Então, coletivo de soldados, exército. Muitos alunos formam uma turma, uma classe, coletivo de alunos, turma ou classe. Muitas flores formam um buquê ou um ramalhete. Então, o coletivo de flores é buquê ou ramalhete. Então, a atividade de língua portuguesa hoje vai ser sobre substantivos coletivos. Você precisa recortar a página que tem os adesivos para você colar aqui quem é o coletivo de bando. Bando é coletivo de quê? Esquadrilha, coletivo de quê? Você cola o adesivo aqui. Cacho, coletivo de quê? Exército, coletivo de quê? Os adesivos estão lá na página 290. Você vai encontrar os adesivos na página 290. Aí você tira as palavras que estão escritas aí e cola lá na página 187. E a atividade 15 falou assim: pesquise mais 2 substantivos coletivos diferentes do que você já aprendeu até o momento e a qual conjunto de itens eles se referem. Então, você vai pesquisar mais 2 coletivos que você ainda não viu, nem naquele bloco, naquele quadro que eu mandei na aula anterior e nem nos adesivos. Dois coletivos novos, tá bom? Então, essa é a atividade de língua portuguesa, página 186 e 187, falando sobre substantivos coletivos. E a atividade de matemática, nós vamos falar sobre medida de massa, medida de peso. Então, eu falei para vocês que medida de massa é medidas que medem o peso, que as medidas padronizadas de massa são quilo, quilograma, grama e miligramas. 1 quilograma, ele representa 1000 gramas. 1 quilograma, 1000 gramas. E 1 grama representa 1000 miligramas. Então, miligrama é a unidade de medida de massa menor que tem. E quilo é a unidade de medida de massa maior que tem. Então, 1 quilo é 1000 gramas. E 1 grama é 1000 miligramas. Lembrando que quando a gente fala em gramas, é como eu disse, a gente usa as palavras no masculino. Aí vai ter uma atividade sobre o karatê na página 146. Tem um texto sobre o karatê. Você leia. E aqui tem as categorias e as medidas de massa, o peso. Por exemplo, escalão cadete masculino, 14 e 15 anos. Categoria A, medida de massa. Pessoas até 52 quilos. Pessoas de 14 e 15 anos que pesam até 52 quilos vão para a categoria A. Categoria B, pessoas de 14 e 15 anos que pesam até 57 quilos. E aí você leia as duas tabelas. A primeira tabela é masculino de 14 a 15 anos e a segunda é de 16 a 17 anos. E o peso de cada um e para qual categoria cada um vai. Depois que você lê, você vai responder as perguntas aqui da página 147, de acordo com o texto e o quadro aqui. Então, medida de massa vai medir peso. Vai usar quilograma, grama ou miligrama. A página 148 vai ter um textinho sobre grama e miligrama. Você leia. O sal e o açúcar são importantes ingredientes usados para realçar o sabor dos alimentos. Porém, o consumo em excesso desses ingredientes pode causar problemas de saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda o consumo máximo de 5.000 miligramas de sal
e 25 gramas de açúcar por dia. Então, a OMS fala para a gente comer 5.000 miligramas de sal e 25 gramas de açúcar. Agora, eu quero saber qual que a gente tem que consumir mais, sal ou açúcar? Quem vai ser a quantidade maior? 5.000 miligramas de sal e 25 gramas de açúcar. Eu sei que 1 grama é igual a 1.000 miligramas. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Deixa eu pôr aqui. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, se mandou eu consumir 5 miligramas de sal, 5.000 miligramas de sal é o mesmo do que 5 gramas de sal. 5 gramas de sal. Por quê? Porque se 1 grama é 1.000 miligramas e mandou eu consumir 5.000 gramas de sal, 5.000 gramas de sal é o mesmo que 5 gramas, porque 1.000 miligramas é igual a 1 grama. Então, 5.000 miligramas é igual a 5 gramas. Então, a OMS manda a gente consumir, se fosse em gramas, 5 gramas de sal e 25 gramas de açúcar. Então, nós podemos consumir, segundo a OMS, mais sal, 25 gramas de sal e só 5 gramas mais açúcar, 25 gramas de açúcar e só 5 gramas de sal. Então, 5.000 miligramas de sal é o mesmo que 5 gramas de sal. E 25 gramas de açúcar. Quem é maior? Quem é mais? 25 gramas de açúcar ou 5 gramas de sal? 25 gramas de açúcar é uma porção maior do que 5 gramas de sal, né? Então, a porção de açúcar que nós podemos comer durante o dia é maior do que a porção de sal. Mas isso quer dizer o quê? Porque muitas vezes o açúcar não é o açúcar que a gente come, pega no pote de açúcar, põe no café ou no leite, não. Porque muitos alimentos são carboidratos. Arroz, macarrão, pão. E os carboidratos, quando eles entram no estômago da gente, eles são transformados em açúcar no organismo. Por isso a quantidade de açúcar é maior do que o sal. Não quer dizer que a gente pode ir lá e pegar 3 colheres de açúcar e comer. Não. É porque tem alimentos que quando entram no nosso organismo, eles se transformam em açúcar, que é o caso dos carboidratos. Batata, pão, macarrão, arroz. Quando a gente come muito arroz, quando o arroz entra no organismo da gente, ele é transformado em açúcar. Então, a gente pode consumir uma porção de 5 gramas de sal apenas e 25 gramas de açúcar. Então, de acordo com isso, você responda a página 149. Observe as tabelas sempre para responder as páginas. Então, essa é a nossa aula de hoje. No fim da aula, eu vou postar as perguntas para a atividade avaliativa de História, que vai ser sobre a unidade 4. Então, aproveitar que vocês já estão fazendo aula de História hoje, leiam bastante os textos, façam as atividades com muito capricho, leiam, não tenham preguiça de ler, é muito importante e é muito bom ganhar conhecimento, né? E já pensou vocês estudarem bastante para se saírem super bem na nossa atividade avaliativa de História, como vocês foram super bem na atividade avaliativa de Ciências. Eu conto com vocês, hein? Beijo, dúvidas para atividade, eu tô aqui. Tchau, tchau!